Você está assistindo ao Homo Litúrgicos, porque se ser Homo sapiens está no nosso DNA, ser adorador está no nosso espírito. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que no mistério pascal estabeleceste a nova aliança da reconciliação, concede a todos os que nascem de novo na comunhão do corpo de Cristo, que manifestem em suas vidas tudo o que professam pela fé, por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus agora e sempre. Amém. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus com a sua destra o levou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles a isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Mas, levando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, e disse-lhes: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, a este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus, as águas que estão sobre os céus, louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou eternamente para sempre, ele deu um decreto que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso que executa a sua palavra, montes e todos os austeros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu, ele também exalta o poder do seu povo, louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado, louvai ao Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma vida de esperança, para a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações,
para que a prova de vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto há mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé e salvação das vossas almas. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, ou seja, o domingo, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados lhes são perdoados, e aqueles a que lhes retiverdes lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não ouvir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu Deus e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não me viram e creram mesmo assim. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Bom, nós estamos hoje no segundo domingo da Páscoa, né? Apesar de que é uma semana depois da Páscoa, ainda estamos revivendo o momento do primeiro domingo. Então, mesmo que nós estejamos uma semana depois do período da Páscoa, a liturgia de hoje fala sobre o que aconteceu ainda na semana passada, há 2 semanas atrás. Então vamos lá. Vamos fazer uma interpretação aí de verso a verso, mais ou menos, não todos os versos porque o texto é grande, mas vamos entender o que Cristo está querendo dizer ali. A aparição de Jesus aos discípulos ocorreu numa casa que não é especificada, então poderia ser em qualquer casa dos discípulos ali, ou de algum dos irmãos, ou de algum irmão, de algum discípulo de Jesus que morasse em Jerusalém. Sabe-se somente que foi em Jerusalém, diferentemente da Galiléia anunciada em Marcos 16:7. Segundo João, e isso é muito importante, a gente tem que entender isso, a aparição ocorreu ainda no próprio domingo da Páscoa, dia da ressurreição. A referência às portas trancadas, ela tem um duplo significado. Aponta para o medo dos discípulos diante dos judeus, que para João são representantes da incredulidade, e também é motivo de tristeza para os discípulos. O verbo vir, que é erkestai, é próprio das narrativas parciais de João, né? Por exemplo, eu venho a vós, né? Que é João 14:18-28. O verbo istemi indica a posição de pé, né? Você pode ver isso no capítulo 20, 14 e em Lucas 24:36. Em oposição ao estado que jaz, ou seja, ao estado de morte. Portanto, isso está reforçando e exprimindo a ressurreição. A expressão que Cristo coloca de paz seja convosco não se trata de um desejo ou saudação simplesmente. Paz é um dom, né? E nós sabemos que é um dom, uma graça de Deus, é uma oferta. Ela tem conotação litúrgica, ela relaciona-se com a sua ressurreição. A paz que o ressuscitado conquistou e a oferta que foi conquistada, ela possibilita a nossa salvação, né, através de sua paixão e morte. No verso 20, nós temos já João identificando o ressurreto como crucificado, ou seja, aquela pessoa que está ali é Jesus Cristo. As chagas, elas são os sinais de identidade do Cristo crucificado. A alegria que toma conta dos discípulos tem origem na concretização da promessa do próprio Jesus Cristo, que é narrado no capítulo 16:22, que é: outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. No verso 21, pela segunda vez, Cristo oferta a sua paz. Se na primeira vez essa paz relaciona-se à reconciliação de Jesus
Jesus com o mundo, agora ela prepara os discípulos para a missão de também reconciliar o mundo. A experiência pascal dos primeiros cristãos é precisamente essa: o ressurreto envia os seus mensageiros. A gente pode ver isso em Mateus 28:19, Marcos 16:15, Lucas 24:46 e 49, Atos 1:8, enfim. Em João, a aparição de Jesus está vinculada ao ato de fundação da igreja. Portanto, a fundação da igreja e o envio dos discípulos relacionam-se com a realidade pascal da paz e a reconciliação. As pessoas enviadas são como se fossem aquele que as enviou, ou seja, Cristo foi lá, nos envia como os seus representantes, né? Em nomine Christi, como a gente está fazendo, né? Então, eles representam não a si próprios, mas a quem os enviou. Por isso, tem o mesmo poder de quem enviou, né? Nós não trabalhamos, não evangelizamos, os pastores não celebram os sacramentos para a edificação da igreja em persona Christi, mas em nome de Christi, em nomine Christi, né? Em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, não na pessoa de Jesus Cristo. Vamos lá. A concessão, o dom do Espírito Santo, no verso 22, ela lembra o sopro de Gênesis 2:7. Aqui, a dádiva do Espírito Santo também representa a vida nova, vida que vem de fora, de Deus. No verso 23, a partir da paz ofertada, a reconciliação e da dádiva do Espírito Santo, ocorre o envio para perdoar os pecados. Perdão de pecados indica pacificação da vida, um novo tempo, a nova chance, a partir da qual existe rompimento radical com o passado. O passado já não conta mais, já não está sendo contabilizado conosco. A justificação do pecador por Cristo mediante a graça e a fé é o fundamento e a motivação para o envio. Graça experimentada é graça testemunhada. Quem se sente reconciliado por Cristo também reconcilia o mundo. Quem acolheu a paz de Cristo faz dela a fonte de vida e denuncia a falsa paz. O perdão, ele não se limita somente à aliança entre Deus e o ser humano, mas se estende de forma horizontal, como em Mateus 18:18. No momento em que a comunidade perdoa, Deus mesmo perdoa. Somente existe igreja verdadeira onde existe comunhão plena, onde os de fora são convidados para vir para o meio. Em verso 24, a gente vai dando umas coisas aí. Não vou botar todos os versos, pegar o que eu achei me impactam mais também, para a gente ficando muito longo, né? No verso 24 também, Tomé, ele estava ausente da primeira aparição de Jesus Cristo aos discípulos, né? João deixa isso bem claro aos leitores, que somos nós, principalmente o pessoal da época, mas também nós somos nós. Para que a gente se identifique com Tomé pelo fato de dispor somente do testemunho apostólico como fundamento para crer, ou seja, nós não estamos vendo Cristo nesse momento. Então isso é um exemplo para que nós hoje, que não podemos ver, continuamos crendo. Ou seja, aqui já está implícito o que valerá para todas as gerações pós-apostólicas, a saber, bem-aventurados os que não viram e creram, ou seja, nós somos esses que não vimos, mas cremos. No verso 27, contrariamente à tradição, segundo o qual a fé é um não ver, em João, o ver não se opõe ao crer, mas conduz à fé. Isso pode ser percebido no fato de Jesus oferecer suas mãos de lado para que Tomé tivesse uma prova, entendeu? Nesse sentido, não sejais incrédulo, mas crente. Prepara as palavras que serão ditas posteriormente no verso 29. Além disso, Tomé é colocado como pano de fundo para reforçar que a ressurreição não foi uma invenção fantasiosa, mas também um fato consumado, uma evidência real da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 29, aí eu já vou parando por aqui, né? Tomé creu porque viu. Ele é testemunho ocular. Gerações futuras somente teriam Cristo, particularmente porque o evento pascal intermediado pela pregação, pela administração dos sacramentos, pela igreja, etc., a gente não veria o Cristo ressurreto, mas nós deveríamos crer desse mesmo jeito. Então, bem-aventurados aqueles que não viram a ressurreição de Cristo, mas creram da mesma maneira. No Evangelho, estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, somos bem-aventurados porque estamos crendo mesmo sem termos visto a ressurreição de Cristo. Isso faz toda a diferença. A fé operada pelo Espírito Santo ministrada em nós faz toda a diferença. Que possamos ser crentes cristãos, que mesmo não tendo visto a ressurreição de nosso Deus, possamos continuar crendo que Ele está vivo e está no céu, cuidando da sua igreja amada, que Ele prometeu que nunca pereceria. Então, que o Senhor te abençoe e que o Senhor possa fazer que eu e você, todos nós como cristãos, possamos continuar crendo que Ele está vivo. Essa é a minha oração. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.